Você já ouviu falar na pandemia esquecida? Existe uma pandemia que mata milhares de pessoas por ano, mas se tornou tão comum em nosso meio que parou de ser tratada como algo a ser combatido. É tão perigoso e letal para o grupo de risco quanto é o Covid-19. Na verdade, é ainda pior, porque além de ser altamente agressivo com o pessoal do grupo de risco, é também com as crianças, principalmente as de 0 a 5 anos de idade. Estou falando da pneumonia. A pneumonia, só nos últimos 3 meses no Brasil, já matou mais de 15 mil pessoas, incluindo crianças. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, morrem diariamente no mundo em média de 2.000 crianças por dia de pneumonia. A revista Abril também publicou que morrem de pneumonia por ano no mundo 2.700.000 pessoas, sendo que 80% dos casos são de idosos. Trago esses números para uma reflexão. Por que será que se perdeu o interesse das mídias em divulgar conscientizações e números de acometimentos e mortes no mundo desta doença? Sendo que a pneumonia é uma das principais causas de superlotação e custos de UTIs de hospitais públicos. E que também, assim como o Covid-19, existem meios de prevenção muito idênticos, eficazes contra doenças que podem evoluir para uma pneumonia, bem como medidas para que não se cheguem a quadros de uma pneumonia. Será que tem que esperar o Bolsonaro dizer que é só uma gripezinha para voltarem a ter este interesse? O governo chinês oficializou o alerta para o mundo da existência do vírus apenas no final de 2019. A cidade precursora do Covid-19 é a cidade de Wuhan, na China, que possui 11 milhões de habitantes, que fica no estado de Hubei, de 60 milhões de habitantes. Os dados oficiais de acometidos e mortos pelo Covid-19 do município de Wuhan, divulgado pelo governo chinês no dia 17 de abril, são de 50.333 casos de infectados registrados, para 3.869 mortos. E isso deu até agora apenas 0,035% de mortos com relação aos números de habitantes da cidade de Wuhan. Trago esses números e dados para uma segunda reflexão. Não seria muito pouco esses números se tratando da cidade precursora do alastramento do Covid-19 e conhecendo a muvuca populacional que são as cidades chinesas? Já foi noticiado por muitos canais de que a China escondeu a existência desse vírus por algum tempo. Ou seja, já sabiam da existência do Covid, muito antes do anunciado no final de dezembro. Somado a isso, quanto tempo pode-se ter levado desde que este vírus contaminou a primeira pessoa na China até proliferar acometendo outras pessoas, para depois começar a levar pessoas a óbitos, para depois de muita gente morrer, ver que algo fora do comum estivesse acontecendo, para daí sim descobrirem que existe um vírus novo, para depois disso haver os estudos que definiram suas peculiaridades patológicas de contaminação e agressão e determinarem medidas de prevenção, para depois disso descobrir que geraria uma nova pandemia? Com certeza alguns bons meses. E neste meio tempo, desde o primeiro acometido até o anúncio para o mundo, por se tratar de um fato desconhecido, com certeza não se teve campanha de conscientização, prevenção e nem muito menos isolamentos sociais. Pessoas conviviam normalmente entre si na superpopulosa cidade de Wuhan, espalhando o vírus. Ou seja, nas perspectivas de alguns especialistas, essas condições em que viveram, a cidade de Wuhan já deveria ter sido dizimada.
ou não? E a última reflexão, neste meio tempo de ascensão do vírus até a sua descoberta e ser iniciado então medidas de isolamento na China, quantos brasileiros, americanos, italianos, noruegueses e pessoas do mundo inteiro não levaram o vírus para os seus países de origem após visitarem a China, seja por turismo ou por trabalho? Então será que pessoas aqui do Brasil, de todos os lugares do mundo, já não estavam pegando, se tratando ou em alguns casos morrendo pelo Covid-19, mas pelo fato de se tratar de algo desconhecido, estava sendo colocado na conta de pneumonias ou de outras infecções respiratórias? Os meus dados e questionamentos aqui neste vídeo é para refletirmos se nós já não convivíamos com este vírus no Brasil há muito mais tempo do que imaginamos. Será que realmente o primeiro caso de Covid registrado no Brasil foi mesmo o primeiro caso? Será que todo esse isolamento social e precaução exacerbado do governo do estado não está fazendo um efeito reverso, trancando em casas pessoas contaminadas com pessoas não contaminadas? E que boa parte disso não está passando de um pânico arquitetado pelo interesse político e midiático? E que toda essa crise econômica que estamos sendo submetidos será de um custo-benefício desastroso? De que governadores estão querendo ganhar o protagonismo, podendo assim efetuar gastos sem licitação e sem necessidade de uma prestação de contas mais rigorosa? E que governadores estão tomando medidas populistas e irresponsáveis, a exemplo dos governadores Doriana, Ritzel e sobretudo Moita, aqui de Santa Catarina, que ao invés de usar o dinheiro para equipar hospitais já existentes, quis fazer uma estrutura específica para as UTIs de campanha, logicamente para se aparecer e dizer que quem tratou as pessoas foi ele, mesmo que isso custe muito mais caro para os cofres públicos. Bom, amigos catarinenses, são dúvidas que talvez nunca serão sanadas, mas existe sim a possibilidade de já estarmos convivendo com o coronavírus no Brasil e no mundo há muito mais tempo do que se imagina.